Olá e sejam bem-vindos ao Profectos Podcast. Este é um podcast com o objetivo de promover a leitura, mas onde se fala de muito mais. Por vezes, servirá para refletir sobre uma ideia ou conceito pertinente, outras, para a partilha de experiências. De qualquer forma, temos a esperança que vos traga algum valor e que desperte a vossa curiosidade por inúmeros assuntos, tal como aconteceu connosco, sejam estes culturais, políticos ou de divulgação científica. Nós apenas tentamos fazer algumas perguntas, mas são os convidados que fazem os episódios. Tentámos, por isso, que estes fossem sempre uma referência na sua respectiva área. Queremos realçar que, com este podcast, não temos como objetivo apoiar qualquer agenda política ou fortalecer a imagem de uma organização em particular, e assim sendo, e como acreditamos que seja no melhor interesse de todos que não exista uma exposição parcial de ideias, fizemos questão de convidar pessoas com ideologias e ocupações diversas. Daqui para a frente, haverá uma introdução em todos os episódios, onde poderão ouvir uma breve biografia do convidado e alguns comentários ao episódio em questão. Esta introdução será seguida por uma apresentação do convidado acerca do livro que escolheu, terminando com algumas perguntas da nossa parte. O primeiro convidado é o humorista, jornalista e comentador político Ricardo Aruz Pereira. Licenciou-se em Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica Portuguesa e iniciou-se como jornalista, primeiro como estagiário na redação do Jornal de Letras, Artes e Ideias, depois como repórter de informação da TVI. Colaborou nas Produções Fictícias, uma agência de guionistas, e mais tarde ficou conhecido por fazer parte do grupo humorístico Gato Fedorento. É também comentador político, integrando o programa Governo de Sombra desde 2012 e, como sabem, participou ainda em vários programas ao longo dos anos, como Gente que Não Sabe Estar, Mistória de Temáticas e, mais recentemente, Isto é Gozar com Quem Trabalha. Queremos desde já agradecer ao Ricardo este primeiro episódio e a todos os que disponibilizaram o seu tempo para tornar este podcast possível. Esperemos que gostem. Eu escolhi a Alice no País das Maravilhas. Não sei se isso é uma escolha que vos causa surpresa. Às vezes pode ser, porque o livro, muita gente entende o livro como um livro infantil. Eu acho que quando uma criança lê a Alice no País das Maravilhas se diverte. Quando um adulto lê a Alice no País das Maravilhas diverte-se ainda mais do que se divertiu quando era criança e o leu. E portanto, eu acho que o livro é sobre muitas coisas. Eu acho que é um dos melhores, e isso nota-se. Há um conjunto, não sei se já repararam nisto, há um conjunto de livros, até de personagens, que de repente começam a fazer parte da memória de todos. Mesmo quem nunca leu o Dom Quixote reconhece quando vê uma gravura de um homem magro a cavalo ladeado de um homem gordo num burro. As pessoas sabem que aquilo é o Dom Quixote e o Sancho Panza. Há palavras que entram no nosso vocabulário, como por exemplo quixotesco. Isso é uma ambição quixotesca. Ou por exemplo, quando a gente diz que teve um almoço pantagruélico. Isso portanto, vem do Dom Quixote, vem do Pantagruel, do Rabelais, vem algumas que a gente nem sequer sabe, por exemplo, que estão ocultas, mas que fazem parte da linguagem, do género. Ele contou-me uma história rocambolesca. Muitas pessoas dizem ele contou-me uma história rocambolesca, poucas pessoas sabem que isso vem de uma personagem chamada Rocambole, de um autor chamado Ponson du Terreil, que inventava umas histórias, lá está, rocambolescas, em que o Rocambole passava por variadíssimas peripécias intrincadas. Aliás, o Mário de Carvalho conta uma história curiosa sobre isso num livro que ele tem sobre escrita, que se chama Quem Disser o Contrário é Porque Tem Razão. Ele conta que uma vez o Ponson du Terreil estava a escrever essas histórias em folhetim num jornal. E a certa altura ele fecha o Rocambole num cofre invulnerável, do qual é impossível sair e entrar. E depois, não sei se coincide com essa altura, mas ou ele faz uma exigência salarial ou as pessoas, os donos do jornal, pretendem despedi-lo. Só que tem esse problema para resolver, que é como é que sem o autor, vamos chamar outro autor para continuar a história, mas como é que a gente faz com que o Rocambole saia de um cofre absolutamente inviolável? Vários autores tentaram, nenhum conseguiu, e eles disseram, pronto, então Ponson du Terreil que volte para continuar a história. Então o folhetim seguinte começava. Depois de ter saído do cofre, Rocambole, ou seja, ele não optou por não resolver aquela dificuldade. Mas, o que é que eu queria dizer? Que há livros, e a Alice no País das Maravilhas é por excelência um desses, em que a gente, mesmo quem não leu o livro, a gente sabe o que é que lá está. Até porque o livro está bastante presente
Está bastante presente na nossa cultura, não só por causa da Disney, por causa do Tim Burton, por causa de várias coisas, e mesmo quem passou ao lado disso tudo sabe, ou já ouviu dizer, sabe o que é cair pelo buraco do coelho, sabe o que é, que a Rainha de Copas tem uma personalidade, digamos, desagradável, sabe o que é um chapeleiro louco, que aparece na história, sabe o que é um gato que está pousado num ramo de árvore e que às vezes o sorriso dele fica... há um sorriso sem gato. E, portanto, acontece isso com este livro, tanto quanto com os livros mais, digamos, mais marcantes da história da literatura, e com este acontece por maioria de razão. E depois o que me parece que sucede quando a gente lê o livro ou faz uma releitura depois de o ter lido na adolescência, na infância ou assim, é que a gente percebe que, além das peripécias que vão sucedendo à Alice, quando ela cai na cova do coelho, quando come o biscoito que a faz crescer, quando toma a poção que a faz diminuir, todas essas aventuras, aquele percurso, a gente percebe, dizia eu, quando lemos o livro depois de termos, digamos, algum discernimento, que a principal coisa que acontece ali é ao nível da linguagem e da lógica. Aquilo que acontece na Alice no País das Maravilhas, e que eu acho que é deslumbrante, passa-se ao nível da linguagem e da lógica. A Alice, e basicamente todas as personagens, estão sistematicamente postas à prova relativamente aos limites da linguagem e da lógica. O livro está sempre a constituir uma transgressão. Isso é uma coisa muito curiosa, porque é mesmo um livro muito perverso, no sentido próprio, para crianças. Porque a maneira como as regras da gramática, por exemplo, e até da lógica vão sendo... A gente percebe que a Alice, por exemplo, está às vezes num estado de constante perplexidade com o que vai acontecendo e com as coisas que lhe dizem, sobretudo. Que é, como é que eu saio daqui? Conversas como, por exemplo, como é que eu saio daqui? Depende para onde é que queres ir. E ela responde, para um sítio qualquer. Então qualquer caminho serve. Este tipo de diálogo, por exemplo, há um momento em que ela e o chapeleiro louco estão a beber chá. E o chapeleiro louco diz assim, queres mais chá? E ela, até meio zangada, diz assim, ainda não bebi nenhum, como é que posso beber mais? E ele diz, é o contrário, ainda não bebeste nenhum, como é que podes beber menos? Mais é fácil. Para quem não bebeu nenhum, é fácil beber mais. E, portanto, este tipo de peripécia linguística e até, diríamos, lógico-filosófica está a acontecer a todo o passo. Às vezes as frases mais inocentes são pretexto para a gente ficar... Espera, isto está a dizer mais do que parece que diz. Eu tenho muitas edições da Alice no País das Maravilhas. A minha, digamos, a de combate, aquela que eu acho que é mais... Se alguém tiver, por exemplo, falar inglês razoavelmente bem e tiver interesse nisso, a que eu recomendo é uma edição que é anotada pelo Martin Gardner, é assim que se chama, não é? Acho que é Martin Gardner. Pelo Martin Gardner, porque é profusamente anotada, aquilo tem é quase uma página de texto, outra página de anotações, não é exatamente, porque as anotações estão à margem, mas é extraordinário aquilo, é extraordinário a maneira como ele vai a cada passo, ou contextualizando o livro com aspectos da biografia do Lewis Carroll e das irmãs Liddell, enfim, esclarecendo o sentido dos episódios. Acho que essa é mesmo muito recomendável. Entretanto, eu estou a aborrecer-me a mim próprio, por causa há quanto tempo que estou a falar. Bem, então eu queria fazer uma pergunta do que acabou de comentar
da parte onde a Alice pergunta ao gato para que lado é que deveria ir e o gato responde depende de onde queres ir e eu não sei, por isso não interessa. Exato. E eu queria saber se no caso do Ricardo, como alguém que na vida toda a gente poderia dizer teve muito sucesso no que fez, sente alguma parecência com a Alice, algum ponto de não saber onde é que a vida o ia levar, ou se sempre foi alguém que é isto que eu quero fazer com a minha vida, ou tenho isto, como estavas a falar um bocadinho antes sobre 10.000 horas, se tinha uma ideia concreta do que queria seguir. Sim, bom, eu tinha várias ideias concretas sobre o que não queria, tinha muitas ideias, mas eu acho que há muitas ideias que têm uma ideia, há muitas pessoas que têm uma ideia concreta de que não querem, por exemplo, sei lá, não querem trabalhar num escritório das 9 às 5, ou não querem ser donas do seu próprio tempo, querem ser patrões de si próprios, tudo isso é normal. A questão é saber se tem a sorte de o conseguir. E portanto eu tinha uma ideia de que queria escrever, basicamente é isso, é por isso que é tão bizarro isto que me aconteceu, é porque eu não sou uma estrela de televisão, pá. Eu sempre fui e continuo a ser uma pessoa dos bastidores. O meu trabalho continua a ser escrever os textos que outra pessoa diz. A única coisa que mudou foi que a outra pessoa passei a ser eu. Foi a única coisa que mudou. Mas o meu trabalho, como eu o entendo, é a parte da escrita. A parte de depois ir interpretar o texto é uma coisa que eu faço, digamos, com alguma relutância. A relutância só não é maior porque, como é óbvio, eu faço porque me pagam mais, não é? É assim que a sociedade está organizada, assim. Para quem escreve há um valor, para quem interpreta há outro. Por mim tudo bem, porque eu também interpreto. Na altura em que eu só escrevia, achava muito injusto. E portanto eu faço com alguma relutância, com a consciência de que aquilo não é a minha vocação, que eu não sei exatamente o que é que estou ali a fazer. Isso aterroriza-me, não é? Pisar o palco para uma pessoa como eu, cuja vida é estar sentada no computador sem ninguém a olhar para si a escrever, isso continua a ser aterrorizador. Eu sei que talvez não se note, ou se note cada vez menos, porque também não sou parvo, não é? Já faço isto há tempo suficiente para já me ter habituado mais ou menos a isso. Eu sei que consigo mais ou menos, digamos, não queria usar o verbo dominar, mas dominar uma plateia, no sentido em que consigo sentir a pulsação da plateia, saber se o meu ritmo está a par com eles, sim, eu percebo isso. Mas eu continuo a estar fora d'água no palco. E, portanto, só para responder à pergunta, eu tinha uma ideia do que queria fazer, queria escrever textos humorísticos, e é isso que eu faço. E depois foi uma sucessão de casos de sorte, que é basicamente eu não nego que, como eu não venho para aqui dizer, olha, tropecei numa pedra e de repente estou a apresentar um programa no horário nobre da SIC. Não é isso, não é? É claro que a gente trabalha e não há dúvida. Mas sem sorte, na verdade, não se consegue. Eu acho comparável à parte da Alice, porque o que me parece é que a Alice está sempre na posição, em grande parte do texto do livro, a Alice parece estar na posição de uma pessoa. Sabem quando nós estamos na praia, estamos no mar, até descontraídamente, se calhar exageramos na descontração e de repente vem um vagalhão maior e a gente leva uma chapadona de água e está lá até às voltas, dentro da onda. Isso parece-me que muitas vezes é o que está a acontecer à Alice. Ela está lá a levar chapadas de água e a tentar perceber se está em pé, se está de cabeça para baixo, onde é que está a costa. E isso parece-me que a vida é uma boa metáfora para a vida. Eu sinto que é isso. Que veio um vagalhão, fez-me andar às voltas e eu estou a registar as voltas que vou dando e a tentar olhar à volta. Há pessoas que reagem de outra maneira, que reagem com raiva, mas porquê? Porque é que eu estou metido nesta onda? Porque é que, olha, agora tenho uma alga no olho, acabei de raspar com a cabeça numa rocha. São maneiras diferentes de entender a chapada do vagalhão. Pegando nisto da chapada do vagalhão, no País das Maravilhas... Fico preocupado que a expressão chapada do vagalhão de repente seja uma instituição. Sim, a partir de agora usa-se.
No País das Maravilhas, a Alice fica triste e confusa quando todas as suas tentativas para encontrar respostas aos enigmas e um propósito para o mundo onde está não dão em nada. E com medo daqui de sofrer um roast pela pseudo-intelectualidade da pergunta e pegando no que acabou de dizer, acha que o resultado e consequências deste esforço podem ser parecidas se nós adultos nos focarmos muito em procurar um sentido e um propósito para o mundo onde estamos? Bom, é isso. Nós andamos todos à procura disso, não é? Sabem que aconteceu-me uma coisa uma vez, se calhar isto é uma nota marginal que não interessa muito, mas enfim, é uma história na qual eu faço figura de parvo e essas costumam ser as mais edificantes. Mas uma vez, quando eu era adolescente, estava num colégio de franciscanos chamado Externato da Luz, onde tive uma experiência ótima, adorei os padres, aliás, como todas as escolas em que estive. E a certa altura o Padre Manuel, que era o nosso professor de religião e moral, mas ele tentava abrir aquilo, nós éramos adolescentes, havia muitas questões relacionadas com sexualidade, por exemplo, algumas angústias existenciais, e ele alargava muito o âmbito daquilo, extravasava claramente a religião e moral em sentido estrito, e falávamos de várias outras coisas. E um dia ele resolveu que talvez fosse boa ideia se as pessoas, anonimamente, pusessem 2 perguntas que as inquietassem verdadeiramente e pusessem dentro de um chapéu, e ele tirava, ninguém sabia quem é que estava a perguntar, e ele podia assim responder às nossas, digamos, inquietações mais íntimas, sem receio de... E então havia aquelas perguntas que vocês imaginam que os adolescentes fazem sobre masturbação e sobre, enfim, várias outras questões, e a certa altura ele tira o meu papel e a minha primeira pergunta, ele é a minha primeira pergunta, que era: o que é que eu estou aqui a fazer? Pá, a sala desaba numa gargalhada, mas uma daquelas, sabem quando a gargalhada parece um chicote? Pá, as pessoas, o próprio padre pensa, quem foi o engraçadinho, que me pergunta, para já que me põe a mim a dizer o que é que eu estou aqui a fazer. Porquê? Porque ele interpretou, como os meus colegas todos, interpretaram o que é que eu estou aqui a fazer na aula de religião e moral, não o que é que eu estou aqui a fazer no planeta, que era a minha... Então, as pessoas começam a rir à gargalhada, começam a olhar para mim, porque era bastante evidente que alguém a fazer uma estupidez daquelas, em princípio, seria eu. Eu corei, portanto, evidenciando que realmente isso era verdade. E depois o padre disse assim: não, mas espera... quem escreveu isto completa com outra pergunta, que é: porque é que nascemos se depois temos que morrer? Que basicamente não é uma pergunta minha, é uma pergunta que todos os homens fazem, os homens e mulheres, né? Todo o homem com H grande faz desde sempre. É o que o Jó pergunta no livro de Jó, é isso, o que é isto? Para quê? Para quê vir aqui fazer coisas e depois... Bom, mas... o que é que eu retive dessa... Para já, não retive nada da resposta do padre às minhas perguntas. 0. Não sei o que é que ele respondeu sobre o que é que eu estou aqui a fazer e sobre porque é que nascemos quando temos que morrer. O que eu retive foi a gargalhada dos meus colegas. Foi isso que eu retive. Foi que perante a minha inquietação mais profunda, a sala inteira tenha desabado numa gargalhada. Porquê é que isso me pareceu interessante? Porque... se aquilo que me faz mais medo, me inquieta mais, gera uma gargalhada daquele tipo, se calhar não é assim tão assustador. Aquilo que me perturba. E, portanto, isso é a única coisa que eu me lembro daquela tarde, é a gargalhada que o meu receio e a minha inquietação mais profunda provocaram numa plateia. E isso tranquilizou-me, de um certo ponto de vista. É como no final, não sei se vocês conhecem um livro do Mário de Carvalho, é a segunda vez que eu falo dele hoje, que há um livro que se chama Era Bom que Trocássemos Umas Ideias sobre o Assunto, que é a história de um homem que quer entrar no PCP e não consegue. É naquela altura em que o muro de Berlim caiu e toda a gente está a sair do Partido Comunista e não sei o quê, e há um gajo que está em sentido contrário, quer entrar, e o Partido Comunista, como é óbvio, fica desconfiado. O que é isto? O que é que este gajo... E então começam a palpar terreno, a ver quem é que ele é. Há pessoas que dizem que ele colou uns cartazes de inclinação meio fascisoide a certa altura e tal. Bom, o certo é que no fim do livro
há uma personagem que pergunta à outra o que é ser comunista hoje. Mesmo na última página. Mas o que é ser comunista hoje? E a outra personagem dá a melhor resposta não só a essa pergunta, mas a qualquer pergunta que se possa fazer. Que é, tem calma, pá. E pronto, é isso. Eu acho que uma das coisas que me parece é que realmente a Alice está à procura de um sentido. Parece-me que ela faz essa busca de sentido com uma relativa descontração, mesmo quando há desilusões, becos sem saída, quando a linguagem lhe prega partidas, quando a própria lógica lhe tira o tapete. Há uma certa, digamos, não há uma demasiada inquietação. Eu acho que subjaz sempre à atitude dela um certo, tem calma. E pronto, é isso. O Ricardo falou também anteriormente muito de linguagem e lógica, e algo para mim que é fascinante é ver o quão diferentes são as várias interpretações do livro. Ou seja, existem inúmeras interpretações baseadas apenas no livro em si, baseadas no livro e na vida do autor, baseadas no livro, na vida do autor e no contexto histórico, mas em cima disto tudo as críticas ainda variam consoante o tempo e o espaço onde os críticos escrevem a crítica. Sendo alguém que comunica em público com elevada frequência há vários anos, o Ricardo sente que isto também lhe acontece e se é isto que o aterroriza, como estava a dizer? Bom, acontece a toda a gente. Eu não diria que me aterroriza, até porque, reparem, neste momento é possível uma pessoa, aquilo que se chama nos Estados Unidos ser cancelado, não é? E isso, às vezes, esse cancelamento assenta sobre uma interpretação muitas vezes absurda do que foi dito. Ou, por exemplo, ou se calhar numa interpretação, por exemplo, da vida do autor, que está a ser julgado em 2020 por coisas que fez há 400 anos. Com os olhos de 2020, vamos olhar então para a conduta deste senhor do século XVII e ver o que é que achamos. Exercício que me parece absurdo, para dizer o mínimo. Mas, na verdade, reparem, há vantagens nisso. Há vantagens. Eu também sei que, por exemplo, é difícil, ou melhor, eu não estou especialmente vulnerável a cancelamentos. Porque se eu fosse um humorista que está a começar agora e não tivesse outra maneira de comunicar com o público que não fosse a sua página de Facebook, estava muito, muito vulnerável a cancelamentos. Assim é um pouco mais difícil. No outro dia, repare, só para lhe dar um exemplo, no outro dia nós, os meus amigos e eu, fizemos uma coisa sobre o André Ventura. O André Ventura a gente fala o mínimo possível no André Ventura, porque ele tem 1% de votos, né? E portanto a gente não faria sentido estarmos a falar basicamente um programa de sátira política fala sobre quem tem poder, sobre o Primeiro-Ministro, o Governo, o Presidente da República, provavelmente por esta ordem. Primeiro que chega o André Ventura, é preciso algum caminho. Agora, às vezes o André Ventura faz coisas de tal forma, digamos, proeminentes, por várias razões, que sim, que se torna inevitável a gente falar dele. E então a gente falou dele porquê? Porque numa semana ele estava a debater no Twitter com um cantor. E o argumento vencedor do André Ventura foi que o cantor era um bocado efeminado. E o que a gente fez foi, primeiro, dizer que ser efeminado realmente não tem grande mal, mas o que é engraçado? É quando uma pessoa que é efeminada está a acusar outra de ser efeminada. É como se eu estiver a comer uma bifana, também não tem mal nenhum, mas se ao mesmo tempo que eu estou a comer bifanas, estiver a dizer, esta malta que come bifanas são todos uns palermas, isso já tem graça. E portanto foi isso que a gente fez, a gente sublinhou que realmente o André Ventura, que estava a acusar os outros de serem efeminados, era ele próprio efeminado, na sua casa cor-de-rosa, com a sua coelhinha, muito amoroso, e então a gente, a certa altura, a punchline desse raciocínio era
que o André Ventura era realmente o Hitler Illas. E é isso, a questão é... Era óbvio, o texto deixava bastante claro, qualquer texto que não é um texto literal, não é? E que como este faz uso do exagero, por exemplo, da ironia, qualquer texto que não é literal resiste à interpretação, apresenta algumas dificuldades de interpretação. Mas o texto era, acho eu, bastante claro no sentido de indicar que o que era engraçado para nós era que um tipo que é meio efeminado está a acusar outros de serem efeminados. Isso tem alguma graça. Houve pessoas que interpretaram da seguinte forma: portanto, o facto de o André Ventura ser de extrema-direita não interessa. Quando ele é de extrema-direita, mas efeminado, é que isso é criticável. Parece-me uma interpretação completamente estapafúrdia do que a gente disse. Mas, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Imaginem que alguém lê os Maias, ou mesmo não lê os Maias, também tem esse direito, e conclui: eu acho que este livro sobre a civilização maia não devia estar no programa de português. Eu não tenho nada contra essa opinião. Acho que é uma opinião que é estúpida, mas a pessoa tem direito a essa opinião. Agora, se a pessoa consegue, baseada nesse argumento, retirar os Maias do currículo do 9º ano, ou do 10º, isso eu já acho... Primeiro, acho que já não tem esse direito, não tem o direito de conseguir retirar o livro, e segundo, acho bastante preocupante. E, portanto, sim, há maneiras de interpretar que, por exemplo, muitas vezes, eu também gosto de... quer dizer, acho eu que conheço os principais momentos críticos também tenho algumas edições com isso, que colecionam as principais, digamos, opiniões sobre a Alice no País das Maravilhas, dos principais autores que falaram sobre isso. Há alguns autores, e tenho a impressão que agora essa é uma tendência bastante vincada, que tentam estabelecer uma relação entre a vida privada do Lewis Carroll e até começar a dizer que isso não é problemático, ele andar a passear de barco com crianças e a quantidade de fotografias que ele tirou a crianças. Mais uma vez me parece que estamos a ver com olhos de 2020 uma coisa de outros tempos. Quer dizer, não tenho muito interesse nesse tipo de interpretação, de tentar espremer a Alice no País das Maravilhas à procura de provas de que aquele autor tinha uma relação com as crianças que era inapropriada. Não é disso que eu estou à procura no livro. Um bocadinho a continuar esta pergunta sobre um bocado se o Ricardo sente ou não, nestas análises talvez um bocadinho revisionistas ou análises se sente um bocado de má fé na maneira como às vezes é feita a interpretação das coisas que diz, porque há sketches seus que eu acho hilariante que fez calhar há 10 ou 15 anos, que se fossem publicados hoje havia o rubro total de razões diferentes. Sim, e outra coisa também que o Ricardo, como disse bem, está numa posição onde não é tão vulnerável a isso, e uma coisa que eu sinto talvez muito nos Estados Unidos é que muitas vezes os humoristas que não pedem desculpa, o exemplo extremo, mas por outras razões, o Donald Trump, que nunca pede desculpa, ele pode dizer a maior barbaridade, ele diz, sim, eu não disse isto, disse, se calhar disse, mas põe ali o spin dele, mas nunca pede desculpa e, disse, mas ele disse que disse, por isso está tudo bem. Embora lá está, haja uma diferença grande entre o presidente dos Estados Unidos e um humorista, não é? A todos os níveis. E até me parece que o Donald Trump beneficia do facto de as pessoas acharem que o que ele diz é chocante. Na altura em que ele foi eleito, já não sei em que periódico é que saiu essa reflexão, mas era alguém que dizia o Trump, uma das razões pelas quais o Trump ganhou foi porque os seus apoiantes o levaram a sério, mas não o levaram à letra, e os seus adversários levaram-no à letra, mas não o levaram a sério.
E, portanto, o facto de levar à letra o Donald Trump faz com que ele... Acho eu que uma das coisas que o beneficia nisso é que os seus apoiantes estão-se borrifando para se ele está ou não está a dizer uma coisa que é decente e certa. E isso dá-lhe uma grande vantagem, portanto, isso não, em princípio isso não o fere, e dá-lhe, além disso dá-lhe uma grande vantagem em debates, e a vantagem é a seguinte: é possível um adversário do Trump, num debate, dizer a coisa certa, mas com as palavras erradas, e ser prejudicado por isso dentro da sua própria base de apoio. Dentro da própria base de apoio, é possível um candidato adversário do Trump dizer a coisa certa, mas como está a dizê-lo com as palavras erradas, e se jogar contra ele. Isso nunca acontece ao Trump. Nunca acontece ao Trump. O Trump pode estar muito mais à vontade. Ele não tem nenhum constrangimento. Não interessa. Isso dá-lhe uma grande vantagem. Agora, em relação aos humoristas, parece-me que há uma espécie de... Eu acho que isto até é benéfico, atenção. De um certo ponto de vista, isto é benéfico. Porque quanto maiores forem os interditos, melhor é para a comédia. Melhor é. O que é bizarro hoje é que aquilo que estava a dizer sobre sketches nossos que foram feitos há 10 ou 15 anos e que hoje provavelmente fariam aquilo a que os jornais costumam designar por incendiar as redes sociais, é possível. Só pela utilização de uma palavra. Às vezes nem sequer é o sketch ou assim, é a utilização de uma palavra. Até porque se entende hoje, lá está, uma espécie de inclinação para a literalidade, e entende-se hoje que certas palavras são simplesmente impronunciáveis, porque têm, às vezes, poderes mágicos e produzem efeitos só pelo facto de serem articuladas. E, portanto, isso faz com que uma palavra, em que o contexto em que a palavra é dita, não interesse. Não é? Ora, eu acho que é mero bom senso a gente saber que o contexto em que uma palavra é dita interessa. Por exemplo, se eu disser assim, estou preocupado com os meus pais, ou estou preocupado com o meu pai porque ele está velho, e isso é preocupante. Essa é a palavra velho, está usada nesse... Se eu na rua, passar por mim um cidadão sénior, como se diz agora, e eu disser, velho, tens horas, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E, portanto, parece-me, ou se calhar sim, mas parece-me que em relação à palavra velho, nestes casos, o que se diz é que as pessoas acham que a palavra não pode ser articulada, seja em que contexto for. Por exemplo, se eu disser, e é nesse ponto, por exemplo, que os adversários do Trump, por exemplo, imaginemos que um adversário do Trump dizer, nós temos que proteger os velhos. Temos que proteger os velhos porque eles são vulneráveis, não sei o quê. Há pessoas que podem fazer parte da sua base de apoio e dizer assim, como assim os velhos? Os séniores. E isso contar contra ele. Quando o que ele está a dizer é, nós temos que proteger este grupo de pessoas. Mas há gente que está preocupada com o facto daquela palavra agredir aquele grupo de pessoas. E esse é um exercício que não acaba. Nos Estados Unidos, eu acho que precisamente a palavra velho sofreu disso, que é, primeiro dizia-se velho, depois dizia-se idoso, depois dizia-se sénior, e de repente alguém disse, espera aí, que estarmos a dizer sénior, parece que temos medo da ideia de velho, que é exatamente isso. Normalmente aquilo que a gente costuma chamar politicamente correto, opera ao nível da linguagem de uma forma eufemística. Porquê? Porque as palavras que designam determinados grupos, como por exemplo a palavra velho, adquire algumas características desse grupo que a gente acha que não são boas, não é? Eu vejo isso porque sou cada vez mais velho, como parece que acontece com as pessoas, e é chato, envelhecer é chato. E as pessoas acham então que a palavra está contaminada. O problema é o seguinte, a gente substitui por idoso e passado uns anos a palavra está contaminada outra vez, porque ela designa aquela comunidade. Por exemplo, a maneira de designar negros nos Estados Unidos também tem passado por isso, que é, no princípio era Negro, o Martin Luther King, várias pessoas diziam Negro nos seus discursos. Malcolm X, sim. Depois passou para Black, depois passou para African American e agora é Person of Color.
E vai continuar a mudar. Há de continuar a mudar. E a questão é, para mim, o problema é o seguinte, não faz nada. No outro dia estava a falar com uma pessoa que estava a dizer assim, estávamos a falar sobre o contínuo da escola. E essa pessoa estava muito contente pelo facto de hoje em dia já não se dizer o contínuo, dizer-se o auxiliar da ação educativa. E eu pergunto-lhe, o que é que isso mudou na vida prática dessas pessoas? Começaram a ganhar mais? Nada. E mais, daqui a alguns anos, auxiliar da ação educativa, como continua a designar uma profissão que a gente considera que tem, que não é não há. Sim, a profissão não vai mudar. Exatamente. Por alguma razão, a gente não arranja eufemismos para engenheiro, advogado, ninguém diz, olha aí, é um bocado chato, cuidado com isso, não digas mais advogado. Diz antes, vamos passar a dizer causídico. Não há porque apesar de haver vários advogados que a gente sabe que não são especialmente recomendáveis, a palavra advogado designa uma profissão para a qual as pessoas olham com admiração e portanto não há problema nenhum. E é isso. Há sketches nossos em que, por causa das pessoas se abstraírem do contexto em que aquilo é dito, do facto da gente... Acontece outra coisa que eu acho ainda mais perversa, que é, por exemplo, quando as pessoas dizem assim, atenção que o racismo irónico também é racismo. E as pessoas estão a referir-se a quê? Não sei, provavelmente vocês estão demasiado novos para se lembrarem disso, mas havia uma série chamada All in the Family, com uma personagem chamada Archie Bunker, que encarnava a figura do racista. Ele era racista e dizia coisas, assim como, não sei se vocês se calhar também são demasiado novos para o gajo da Alfama, mas o gajo da Alfama diz coisas absurdas, não é? O que é que as pessoas dizem? As pessoas dizem, bom, calma aí, o Archie Bunker diz coisas racistas e há pessoas que se riem do Archie Bunker por ele ser racista, mas há pessoas que podem rir-se do Archie Bunker porque ele está a validar o seu raciocínio e as pessoas dizem, olha, cá está, bem dito. E isso é verdade ou não? É possível que seja. Agora, a solução dessas pessoas é dizer, acaba-se com personagens como o Archie Bunker, porque isto é... Isso o que é que faz? Faz com que quem passa a determinar o que é aceitável ou inaceitável no discurso público sejam os idiotas. As pessoas que não percebem ironia passam a ser eles a determinar o que é que pode e não pode ser dito, e por isso a ironia fica fora de questão usarmos a ironia. Isso parece-me abominável. Acho que isso não faz nenhum sentido. Quando as pessoas dizem racismo irónico também é racismo, calma, mas já não é racismo irónico. Não é racismo irónico. Aquilo, se ele... Assim como... Isso parece-me, sabem o quê? Parece-me aquelas pessoas que vão no metro e veem um ator que faz de vilão na novela e desatam aos gritos a dizer, como é que você conseguiu fazer isto à Marcineide? Seu porco! Ela tem direito de viver o seu amor com o Cláudio. E, portanto, as pessoas estão a olhar para um ator e a protestar com o que ele diz quando está a representar. O Archie Bunker é tanto racismo irónico quanto o Ralph Fiennes está a praticar racismo real na lista de Schindler. O Ralph Fiennes não está a praticar racismo na lista de Schindler. E o Archie Bunker também não está a praticar racismo irónico. Simplesmente porque aquilo não é racismo. É a representação de racismo, que é outra coisa. Assim, quando uma pessoa mata outra num filme, não está a cometer homicídio. Nem sequer homicídio irónico. Não está. E, portanto, isso parece-me muito problemático, sim. Já nem me lembro da pergunta. Desculpa. Não, mas era isso, seria isto. Uma coisa que eu sinto, e talvez erradamente, é que em Portugal há pouca gente disposta a contrariar esta tendência do politicamente correto e do próprio uso de adjetivos que são indevidos consoante as situações. E enquanto nos Estados Unidos certos intelectuais que o tentam fazer são afastados da televisão, aqui parece-me que não há voluntários suficientes. Obviamente que o Ricardo pensa, e bem na minha opinião, que este confronto é necessário ter, mas a minha pergunta é se sente sozinho enquanto o faz, ou se pelo menos seria benéfico ter outras pessoas e mais pessoas a ajudar na condução das discussões e no debate público. Eu na verdade não estou a olhar à volta, estou a dizer isto porque há algumas coisas que me incomodam nisto, que é o facto de eu estava habituadíssimo a que
pessoas fizessem objeções, por exemplo, a cartoons, normalmente essas objeções vinham de pessoas da direita conservadora. E agora continuam a vir da direita conservadora quando isso melindra a direita conservadora e passam a vir exatamente da mesma maneira, com o mesmo discurso de uma determinada esquerda. Coisa que eu acho meio perturbadora. Por exemplo, a New Yorker, uma vez, não sei se lembram disto, a New Yorker publicou na capa um cartoon, do cartunista, né, como é natural, e o cartoon era, digamos, a representação, a demonstração prática da estupidez das pessoas que diziam que o Obama era um muçulmano, era um terrorista, então era o quê? Não sei se lembram dessa capa da New York, ficou muito famosa, era na Sala Oval, o Obama e a Michelle Obama vestidos de guerrilheiros com G3 a tiracolo, com as balas a tiracolo, turbante na cabeça, uma fotografia do Bin Laden na parede, e portanto aquilo era obviamente era a representação, era a demonstração prática de que e gráfica, não é? De que aquela, digamos, perspectiva sobre o casal Obama era ridícula. De repente houve protestos das pessoas que disseram cuidado porque há pessoas que estão a olhar para isto e a dizer exatamente, estás a ver como ele é um talibã, e pessoas que disseram aquilo então não se pode fazer por causa dessa questão, e a própria equipa do Obama disse que aquilo era de mau gosto, que o cartoon era de mau gosto, coisa que eu não discuto, isso é o gosto de cada um. O Jon Stewart na altura fez uma coisa que eu achei muito engraçada, que foi, como é que é possível responder assim ao cartoon? A equipa, diz ele, o staff do Barack Obama tinha uma resposta evidente para dar a isto, que era o Sr. Presidente não se sente minimamente melindrado com o cartoon em que ele aparece representado como um terrorista islâmico por uma razão, que é, sabem quem é que se melindra com cartoons? São os terroristas islâmicos. E pronto, era isso, bastava dizer isto, bastava ter dito isso, diz o Jon Stewart. E eu também acho. Há outras pessoas que têm outras perspectivas essas que me parecem, para dizer o mínimo, absurdas. Mas que é uma tendência. É importante não esquecer que nós estamos num momento histórico em que o New York Times acabou com os cartoons políticos na sua edição internacional por causa do cartoon do António, que foi considerado antissemita. O Correspondents' Dinner da Casa Branca acabou com a atuação dos humoristas, que era uma tradição, na sequência de a Michelle Wolf ter dito coisas também muito desagradáveis e melindrosas para pessoas muito sensíveis. E portanto é isso, a todo o passo há uma compulsão para tudo o que tenha potencial para melindrar, ofender alguém, passar a ser cortado. A minha experiência é que tudo tem potencial para melindrar e ofender alguém. Tudo. Não é só... fizeste um cartoon sobre Maomé. Não é preciso isso. Pode ser uma coisa sobre... Eu já recebi muitos mails porque uma personagem que eu estava a interpretar não gostava de handball. E os praticantes de handball levaram a mal. E reparem, e tem o direito de levar a mal. E depois é difícil a gente dizer, mas calma aí, uma coisa é Maomé, outra coisa é o handball. Mas quem é que tem competência para fazer uma hierarquia de melindres e dizer, eu acho compreensível que uma pessoa se melindre com o Maomé, mas não com o handball. Vamos lá. As pessoas podem gostar tanto do handball como outras gostam de Maomé. E portanto, esse caminho vai acabar em melhor é não dizer nada sobre nada. É isso. Uma pergunta rápida só que tem a ver com isto, que é o que se vê muito hoje em dia, que parece um bocado o contrário do que os últimos 50 anos têm sido, que é os defensores da liberdade de expressão era uma esquerda mais liberal contra uma direita religiosa, mas hoje em dia parece muito que cada vez mais, pelo menos na minha opinião, está quase aqui para as mãos
de pessoas, até talvez como o André Ventura, o este querer cancelar tudo dá o poder de esses tornam-se os defensores da liberdade de expressão, ou defensores das liberdades individuais. Sim, é uma coisa muito estranha. Eu acho que há dois movimentos. O primeiro é, eu acho aflitivo, que parte da esquerda, para ser justo, não é toda a esquerda, mas que parte da esquerda ache que a liberdade de expressão é, digamos, uma coisa de direita e que basicamente é um pretexto da direita para agredir. Eu acho que fico sempre inquieto quando... Não sei se é um exercício muito fácil de fazer. Vocês experimentem pôr no Google, por exemplo, a sacrossanta igualdade de género. Se vocês puserem a sacrossanta igualdade de género no Google, vão ter sites muito pouco recomendáveis de pessoas que acham que a igualdade de género primeiro, não é sacrossanta, está muito longe de o ser e, além disso, é desprezível. Ou o sacrossanto antirracismo, se vocês puserem. Pois agora, por causa do sacrossanto antirracismo, qualquer dia vão ter sites nada recomendáveis de pessoas que acham que o antirracismo é desprezível. O que é curioso é, se vocês fizerem o exercício de pôr a sacrossanta liberdade de expressão, vão ter, também é bastante elucidativo sobre o tipo de pessoa que acha, ironicamente, que a liberdade de expressão é sacrossanta. Isso por um lado. Por outro, parece-me que o André Ventura e o Trump, etc., fingem que apoiam a liberdade de expressão. Porque depois, na verdade, não é isso que se vê na prática. Eles, quando a esquerda, ou parte da esquerda, para ser justo, faz, digamos, essas operações de tentar desconvidar uma pessoa que estava aqui a fazer uma conferência, impedir que ela fale, etc., o André Ventura é o primeiro a vir. Mas depois, no tweet seguinte, o André Ventura diz: quando eu mandar o Twitter, vou censurar o Twitter porque vai haver tudo o que seja faltas de respeito com magistrados, por exemplo, da cadeia. O Trump é também um grande apoiante da liberdade de expressão, exceto cada vez que se metem com ele na televisão e ele vai para o Twitter chorar. É um snowflake, basicamente. O que ele é aquilo que ele acusa os outros de serem. Ele vai para o Twitter chorar que o Alec Baldwin não tem graça e que porque é que ele disse aquilo e não sei o quê. Todas as pessoas que se vão queixar de piadas para o Twitter, em princípio, estão nessa posição e, portanto, é enganador que a direita, ou pelo menos a direita do Trump e do André Ventura, seja defensora da liberdade de expressão. É preocupante que parte da esquerda ache que a liberdade de expressão realmente é uma coisa que prejudica a democracia. É um direito arcaico. Exato, acho isso preocupante. Mas o certo é que tem sido curioso ver, por exemplo, agora quando apareceu esta carta da Harper's, em que várias pessoas disseram, e várias pessoas de vários quadrantes políticos, portanto lá está, quer dizer, o Rushdie, como está o Fukuyama, e portanto essas pessoas vieram dizer, acho eu, e bem, que vieram alertar para uma coisa que toda a gente vê, que é que há um determinado clima que não beneficia o debate público e que até se volta contra as pessoas que tentam coartá-lo. O que é curioso é que houve também uma reação engraçada a essa carta da Harper's. Por exemplo, cá em Portugal, Fernanda Câncio, como é óbvio, liderou a reação à carta da Harper's e referiu-se aos seus autores como pessoas vistas como de esquerda. Portanto, o Chomsky, para a Fernanda Câncio, não é de esquerda, é uma pessoa vista como de esquerda. Há sempre uma porteira à porta da esquerda, à porta da igualdade de género, que, olha, o senhor não fez o consumo mínimo, rua. Ser a Fernanda Câncio a fazer isso ao Chomsky, é o ponto a que chegamos. Chomsky, a Gloria Steinem, figuras históricas do feminismo também, rua, só faz favor, porque são vistos como de esquerda, né? Há pessoas que olham para eles e parece-lhes que são de esquerda, mas na verdade não são bem. Pronto, sim, eu digo isto apenas porque, no meu caso, eu que até caio no lado de direita conservadora, mas que
eu, às vezes, até mesmo na escola, na universidade, então, em Inglaterra, então, sinto que o ser o hippie, o ser o alterna, é votar à direita. É mesmo, mas eu acabo por... não toca nestes assuntos, mas... Pronto, isso é um... Sim, o facto da direita, da esquerda, desta parte da esquerda ser a principal responsável pelo cancel culture, faz com que pareça que não existe uma esquerda sensata, não é? Bom, sim, essa esquerda é bastante vocal. Há uma outra esquerda, é por isso que eu acho que fazem falta e que são importantes cartas como esta, integradas por pessoas como, lá está, o Rushdie, a Gloria Steinem, o Chomsky, etc. Porque me parece, sim, isso tem sido, uma das estratégias é essa, é dizer, pois isso, a liberdade de expressão, ou por exemplo, ser crítico do politicamente correto, isso é coisa da direita, quando não é da extrema-direita. E portanto é sempre importante que apareçam pessoas que não são desse quadrante ideológico e que se manifestem contra essa forma, digamos, de encarar o debate público que é uma forma de coartar o debate público, na verdade. Só uma pergunta final. O Ricardo acha que isto é cíclico, de alguma forma? Acha que vamos eventualmente progredir para outra fase muito mais aberta? Como é que vê o futuro? Sim, eu não sei, não tenho capacidade de prever. É possível que... Eu por acaso, eu receio que um período como este se suceda um período de sinal inverso bastante selvagem, e acho isso preocupante. O meu problema é o seguinte, e eu acho que esse é o problema o que se passa aqui, que é uma certa esquerda acha que, ou melhor, uma certa direita, e não estou a dizer que é a sua, mas uma certa direita acha que a alarvice, o ódio e a ignorância devem ser celebrados. E uma certa esquerda acha que a alarvice, a ignorância e o ódio devem ser proibidos. Ora, eu não acho que devam ser nem celebrados nem proibidos. E portanto lá está, sou um desses hippies radicais pela simples razão de serem moderados. E portanto eu sou realmente, cada vez que em Portugal há, digamos, um movimento para, no sentido de, digamos, de impedir, proibir qualquer coisa desse tipo, por exemplo, a questão a ida do Jaime Nogueira Pinto à Universidade Nova a convite de um movimento chamado Nova Portugalidade. O que é que teria acontecido? O Jaime Nogueira Pinto ia falar à Universidade Nova, estavam lá 7 jovens a cheirar a mofo, porque são da Nova Portugalidade, e ouvem falar o Jaime Nogueira Pinto e dizem, sim senhor, vamos todos para casa, meio rolão preto, meio Steve McQueen, como se diz no FMI do Zé Mário Branco, e acabava-se. O que é que aconteceu assim? Foi notícia de telejornal. E nós ficámos todos a saber quem é... Exato. Exatamente. Ficámos todos a saber quem é a Nova Portugalidade, coisa que eu teria dispensado. Eles tiveram um destaque muito maior do que alguma vez teriam. E, portanto, normalmente esse movimento é bastante contraproducente. Só que as pessoas sacrificam o pragmatismo, porque se houvesse um pragmatismo tático, político, as pessoas diriam, espera aí, deixa o Jaime Nogueira Pinto ir falar a um canto desconso da Universidade Nova para 7 desgraçados e ninguém sabe de nada e vamos para casa. Mas eles não permitem, mas o pragmatismo tático submete-se à tentação autoritária. É demasiado forte. Eles querem, isto é proibir. Vamos proibir, vamos tirar. Tira, desconvida. E pronto, e depois tem o efeito, acho eu, tem o efeito contrário. Mas enfim. Muito obrigado, Ricardo. Ora, eu que agradeço. Obrigado. Ainda tivemos imenso tempo aqui.